Olá meus amigos, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui em relação a algumas questões que fizeram sobre o último vídeo que eu fiz. E eu queria colocar uma questão aqui de um ouvinte do canal que fez um comentário para o último vídeo, que é o Bruno Salea. O Bruno Salea fez a seguinte questão: como exatamente diminuir as atividades privativas dos médicos em prol dos enfermeiros faz com que a concentração em assistência hospitalar diminua? A consequência mais correta não seria somente que o número de médicos em hospitais ou ambulatórios diminuiria, sendo propriamente substituídos por enfermeiros? Claro que não. Você coloca atividades privativas nas mãos dos médicos, só eles podem fazer, logo eles ficam muito mais procurados e eles passam a faltar mais ainda. Se tem poucos médicos, a coisa fica pior ainda. Se todo o foco é substituir algumas atividades médicas por enfermeiros, qual é a relevância de termos poucos médicos agora? O argumento não deveria ser de que precisamos capacitar e empoderar os enfermeiros ao invés de ter mais médicos e por isso não é necessário os médicos cubanos? A questão é, o argumento de que nós temos que ter menos atividades privativas nas mãos dos médicos. Temos que ter sim, mas isso não interessa à classe médica e eles são muito poderosos. Até agora nós não conseguimos avançar nesse sentido e acho que em curto prazo, médio prazo, é difícil de avançar nesse sentido. Com um congresso conservador como esse, um congresso como esse que nem sabe o que são outros profissionais da área de saúde que não os médicos, fica muito complicado. Esse vídeo é para falar disso. Eles fizeram leis e vêm lutando há alguns anos, principalmente há 5 anos, que eles vêm sempre tentando passar projeto de lei no Congresso Nacional e projetos de leis relacionados às atividades privativas dos médicos, tentando fazer o quê? Eles estão tentando sempre aumentar as atividades privativas. Para quê? Para que os outros profissionais não possam fazer quase nada, que façam menos do que já fazem. Para tudo ficar mais ainda na mão do médico, ficando ainda mais na mão do médico, mais vai faltar médico, porque só o médico vai poder fazer. Já tem pouco médico, ainda fica tudo na mão dele, aí que ele falta mesmo, aí que fica menos médico ainda do que se tem. Aí que passa a existir menos mão de obra médica ainda, e essa mão de obra obviamente fica mais encarecida, porque fica muito mais procurado. Entendeu, Bruno? Então vamos para o texto. Se a classe médica se ocupasse menos com seu corporativismo e seus frequentes movimentos em direção a reservas de mercado e percebesse que um pouco mais de equidade, de igualdade entre as classes profissionais da saúde, percebesse que tendo um pouco mais de equidade entre essas classes profissionais, isso seria benéfico para todos nós, inclusive para os próprios médicos. E assim talvez não estivéssemos hoje enfrentando esse problema dos médicos cubanos. Em boa medida estamos passando por isso porque ainda temos poucos médicos no Brasil e além de tudo eles são mal distribuídos em nosso território. E temos poucos médicos em grande parte porque as entidades médicas que representam os interesses da classe médica fazem de tudo para que continuemos tendo poucos médicos. Porque se o Brasil passar a ter mais médicos, a concorrência irá aumentar e o preço da mão de obra deles irá diminuir. E o problema não é somente esse. Nos últimos anos, com frequência, a classe médica se movimentou para aprovar leis, tais como o ato médico, por exemplo, que aumentavam a concentração de atividades privativas nas mãos dos médicos. Essas medidas visam claramente a reserva de mercado, visam uma maior concentração de poder na mão da classe médica. Porque, tendo mais atividades concentradas, mais procedimentos concentrados nas mãos dos médicos, logo eles se tornam profissionais mais procurados, profissionais mais raros, logo com o preço da mão de obra mais valorizada, com preço mais alto, ficam assim mais caros. No sistema de saúde britânico, que é a maior inspiração para o SUS, há um número muito maior de atividades que um enfermeiro, por exemplo, pode desempenhar. E isso agora em nossa realidade está se mostrando como algo que resolveria a maioria dos problemas de assistência à saúde existente nas regiões mais pobres e interiorizadas do Brasil. Se os demais profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, fossem legalmente mais empoderados, não teria havido necessidade de trazer médicos cubanos para aqui atuarem. Esses profissionais não médicos estariam suprindo as necessidades de assistência nessas regiões. Ou seja, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e principalmente enfermeiros estariam lá onde estavam os cubanos.
E isso não afetaria o preço da mão de obra dos médicos. Eles continuariam recebendo salários em média, mais que 2 vezes maiores que os demais profissionais de saúde com nível superior. Todas as referências na descrição do vídeo.